E aí, na terça-feira, o bispo ministrava uma palavra ali no CCE para aquele grupo, e depois a gente comentava um pouco sobre a palavra. E ele falou: pastor, você precisa compartilhar um pouco desta palavra com os irmãos lá na ICB São Paulo. Então eu trouxe um pouco do que ele falou lá, juntamente com ele me trouxe 2 palavras para mim, eu juntei as 2 em uma, né, para a gente poder compartilhar com vocês hoje um pouco sobre isso. Ele me disse: é o que eu tenho pregado, eu só prego esse assunto em Santos, aonde eu estou indo também ministrar, estou pregando essa palavra. Eu gostaria muito que você pudesse compartilhar com os irmãos lá de São Paulo também. Então, uma boa parte do que está escrito aqui hoje que eu vou compartilhar com vocês é um material que o bispo passou para mim, para eu poder compartilhar com vocês também. Nosso texto de referência são 2 textos bases que têm o mesmo princípio, que é a chamada Grande Comissão. O primeiro é Mateus 28, 19 e 20, que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Vamos agora para Marcos, que também é um texto de grande comissão. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita, à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém, irmãos? Amém. Então, o que nós temos aqui nesses 2 textos? Esses 2 textos são chamados de a grande comissão. O que é a comissão? É como o Senhor comissionou a sua igreja. Muita gente pensa que esse texto é só para os apóstolos. Mas não, irmãos. Esse texto foram as palavras finais de Jesus para a igreja que estava nascendo ali. Não somente para os apóstolos. Diz assim: não só para os apóstolos. Vamos lá de novo. Não só para os apóstolos, mas para todos os crentes. Fala assim: para mim e para você. Maravilha, glória a Deus. É isso aí. Irmãos, sabe por quê? Porque a gente pega algumas coisas que nos interessam e descarta aquilo que a gente não está interessado, ou que a gente não quer se comprometer. Por exemplo, aqui diz: em meu nome expulsarão demônios, diz: falarão novas línguas. Então todo mundo quer falar nova língua, mas quando fala que tem que expulsar demônio, não, isso não é para mim. Porque a grande comissão é o ide para evangelização, para salvação de almas. Todo mundo quer receber a salvação. Mas a salvação é uma pequena parte, é a mais importante, mas é uma pequena parte de toda a missão que a igreja recebeu. A igreja recebeu a missão de levar o evangelho para transformar a vida das pessoas, e levar primeiramente salvação, mas junto com a salvação, o evangelho são boas novas. Quer dizer, é cura, é libertação, é milagre, é poder, é autoridade, é transformação de vida, tanto espiritual como também material. O evangelho, ele é completo. Fala amém, irmãos? Ele é completo. E ele foi dado a todos os crentes. Ele diz assim, esses sinais seguirão aos que creem. Seguirão aos que creem. Não falou, esses sinais seguirão os 12 apóstolos. Esses sinais seguirão só a liderança da igreja. Não, os sinais seguirão aos que crerem. Prova disso, irmãos, é que em Atos nós temos a igreja começando.
eram cerca de 120 irmãos que estavam orando e todos eles falaram em línguas. Não foram só os apóstolos. Todos eles falaram em línguas. Todos eles receberam o Espírito Santo. A partir dali, a unção correu. Lógico, havia uma liderança dos apóstolos, é claro. Mas você vê, por exemplo, Filipe, que era um diácono. Ele não era apóstolo. Ele não era um dos 12 originais que começaram um trabalho com o Senhor. Mas Filipe vai até Samaria, era um lugar onde as pessoas não queriam ir, porque os samaritanos eram um povo misto, um povo meio deixado de lado. Ele vai a 2 cidades de Samaria, da região de Samaria. Samaria não era uma cidade, Samaria era uma região. Ele vai a 2 cidades de Samaria e começa a pregar o evangelho. Ali diz que o povo era curado, o povo era liberto, as pessoas entregavam a vida para Jesus. E ele não era apóstolo. Isso é para provar biblicamente que é uma falácia, uma mentira, é um engano, que muitas vezes as pessoas falam que somente os líderes e os pastores têm autoridade no mundo espiritual. Que só o pastor, o evangelista, ou o líder, o missionário, é aquele que tem que pregar o evangelho. O evangelho é para ser pregado por todos nós, com palavras e sem palavras. O evangelho deve ser pregado por todos nós. A missão não é só da liderança. A liderança, como diz Efésios 4:11, organiza a igreja para que ela seja uma igreja viva, uma igreja que produz para o reino de Deus. Mas a missão é de todos nós. Repita comigo. A missão é de todos nós. Fala de novo. A missão é de todos nós. Maravilha, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos lá, avançando aqui. Ser testemunhas. Essa era a vida da igreja, essa era a vida dos membros. Não era uma missão para quando estivessem desocupados. Essa era a missão de vida deles. Então alguém fala, não, eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou falar do amor de Deus para alguém quando eu não tiver mais nada para fazer. Ah, se eu não tiver nada para fazer, aí eu vou fazer isso aí. Não, irmãos. A gente muitas vezes não entendeu. A gente acha que pregar, evangelizar, é só quando você sai exclusivamente para fazer isso. Mas o que acontecia na igreja primitiva e o que tem que acontecer conosco é qualquer ambiente onde você está. É escola, é trabalho, qualquer ambiente familiar. Ali é o seu campo missionário. É ali que você prega a palavra, é ali que você conta o seu testemunho, é ali que você leva a sua fé ao coração das pessoas. É assim que a igreja primitiva avançava, diz que de casa em casa, em todos os ambientes, não era só no ambiente da igreja. Criou-se uma cultura que se falar de Deus é o ambiente da igreja, sai da igreja, é a minha vida secular. Não, irmãos, não existe vida cristã e vida secular. A sua vida toda é de Deus e é para Deus. Essa é a nossa missão. Fomos chamados para fazer a diferença. Porque dentro da igreja, irmãos, é como se um ficasse jogando água no outro, entendeu? Deixa eu molhar você, vou molhar você. Nós somos luz do mundo, é um jogando luz no olho do outro. É muita briga para brilhar dentro da igreja. É um ofuscando a vista do outro. Mas lá fora o mundo está em trevas. E a gente não tem só que evangelizar como a gente está fazendo, indo de casa em casa, em algum momento. Isso é bom e devemos fazer. Mas no dia a dia devemos ser testemunhas. Quero fazer uma pergunta para você pensar comigo. As pessoas que convivem com você, da sua família, os seus colegas, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, eles conhecem o seu testemunho? Eles conhecem a sua história de vida? Eles sabem o que Deus fez e o que Deus está fazendo com você? Se não sabem, alguma coisa está errada. Porque está vivendo uma vida dupla. Não pode. Nós somos testemunhas principalmente fora da igreja, né? Testemunhar, irmãos, é o que Jesus fez na vida deles, e demonstrar que esse evangelho tem poder para mudar a vida das pessoas também. Então, o que é testemunhar?
é falar do que Jesus fez na vida e dizer, olha, não é só para mim, Jesus pode fazer por você também. O testemunho, ele ativa a fé. O testemunho demonstra que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus não é aquele velhinho de barba branca, né, sentado num trono distante que não se importa com a gente. Deus é vivo, Deus é poderoso, Deus quer curar, Deus quer transformar, Deus quer agir e intervir na vida das pessoas e trazer uma vida transformada. Quando eu digo, olha, Jesus mudou a minha vida, Jesus libertou, ou me curou, ou me transformou, me tirou de um vício, restaurou meu casamento, me deu uma bênção, eu vivia endividado, enrolado, e agora Jesus me mudou, eu era um ser vergonha, eu era um mulherengo, eu era isso, aquilo, não sei, cada um tem uma história, mas Jesus mudou a minha vida. As pessoas falam, puxa, se mudou a dele, pode mudar a minha também? Você traz o evangelho da Bíblia, escrita há quase 2000 anos, para os dias de hoje. Ele se torna real porque funciona para você. Irmãos, vocês sabem, eu sou formado na faculdade de publicidade e propaganda. O maior sonho de consumo de uma marca é que as pessoas falem da marca. Mais do que um artista, mais do que uma publicidade na TV ou na internet, o sonho de consumo é que as pessoas digam, olha, esse produto funcionou para mim, compra você também. Olha, essa geladeira é a melhor geladeira. Esse sabão em pó limpa, deixa tudo branquinho, compra você também. É o sonho de consumo, que é o boca a boca. Que as pessoas digam, porque quando alguém real diz para outro, funcionou para mim, ele fala, então funcionou de verdade. Esse é o poder do testemunho. Em Atos 1:8, Jesus falou, sereis minhas testemunhas. Irmãos, muitas vezes nós perdemos muito tempo com coisas que não são tão relevantes. Devemos dedicar ao aprendizado, sim, mas o essencial é ser testemunha. Quando você lê em Atos, quando Jesus está subindo, vai subir aos céus, Jesus está ali com seus discípulos e com um grupo de pessoas, e eles perguntam, Senhor, quando vai haver o tempo da consumação? Quando é que o Senhor vai reinar? Quando é que o Senhor vai voltar? Enfim, começam a questionar Jesus. Ele fala assim, a hora e o tempo não pertencem a vocês. Parem de ficar discutindo sobre isso. Mas ser-me-eis testemunhas. Então ele fala, o que é importante não é discutir a teologia sobre detalhes que muitas vezes não levam a nada. Faça o que vocês têm que fazer. Independente do momento que eu vou voltar, a hora que eu vou voltar, a missão de vocês é testemunhem para as pessoas, falem. Ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então a missão da igreja não é ficar discutindo um monte de coisa. Não, é ser testemunha. Pastor, hoje não pode aprender, pode aprofundar? Pode, mas isso não é essencial. Isso não é o fundamental. O fundamental é que sejamos testemunhas do Senhor. Fala para o seu vizinho, você precisa ser uma testemunha de Jesus. Irmãos, o bispo me passou aqui uma informação que realmente eu não conhecia, me chamou muita atenção dessa palavra que ele compartilhou comigo, sobre a história da igreja e o que mudou de lá para cá. E confesso a vocês, como eu gosto de estudar, de ler, a gente vê muita coisa, mas isso aqui eu nunca tinha ouvido. Ele me trouxe isso e depois eu fui pesquisar novamente e encontrei o que ele falou para mim, né? Irmãos, vocês sabem que a igreja, ela começou em Jerusalém, foi se expandindo, e ela cresceu, né? E foi se expandindo, se tornou poderosa no Império Romano, até ela se unir ao Estado, através do imperador Constantino. Isso está na história, tá? Se você estudar um pouco de história, você vai ver isso. E aí ela começou a perder um pouco das suas características. Mas qual era o objetivo do povo de Deus reunido?
Aí surge um nome muito comum para nós aqui no Brasil, que é o termo missa. O que é missa, gente? O que é a missa? Fala para mim, o que é a missa? O que é missa? Quem já foi católico aqui? Deixa eu ver, levante a mão. Nenhum de vocês foi católico? Nem nominal? Fizeram o quê, gente? Nada? Brincadeira, gente. O que é uma missa? Alguém fala assim, vou à missa. O que você entende que é? Hein? O que é missa? O que é missa? Missa é o quê? É a reunião da igreja católica, não é isso? Não? Aí você fala assim, vamos para o culto aqui na nossa igreja. Ou alguém católico fala, vamos para missa. Vamos para missa. E o que me surpreendeu, o que significa a palavra missa? Ó, ela vem do latim, né? Derivado de míssil, tá? Não é míssil de enviar um míssil contra alguém, tá? Esse é míssil com L no final, é missio, não míssil, né? Que é envio. O sentido transmitido pela palavra é ide, o envio está feito. É isso que quer dizer a palavra missa. É o ide. Pastor, nunca ouvi falar isso. Eu também nunca tinha ouvido falar. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Nem eu, para mim também foi novidade quando o bispo compartilhou comigo. Agora, presta atenção, irmãos. Qual era a estrutura litúrgica da missa? Quer dizer, como era a ideia de uma missa? Isso lá no começo. Primeiro, fortalecimento dos membros. Beleza, palavra de fé, tal, para abençoar. Segundo, envio dos membros entre os pagãos para evangelizá-los. Então, o objetivo da missa era fortalecer os cristãos e depois enviá-los para fazer o quê? Para evangelizar os pagãos. Quem eram os pagãos? Os não evangelizados, os que não conheciam a Deus, né? Então, a igreja tinha essa missão, e por isso que chamava a missa. O culto que os crentes iam no começo, essa missa, a ideia era ativar, fortalecer os crentes e enviá-los para que eles pudessem compartilhar o evangelho, para que eles pudessem evangelizar os não cristãos. Porque o começo da igreja era basicamente poucos cristãos para um mundo pagão. O mundo romano era o mundo do paganismo, o mundo da idolatria, da perversão sexual, dos cultos em que se envolvia orgias sexuais. Enfim, era uma coisa terrível, irmãos. Você acha que hoje o negócio está esquisito? Se você estudar um pouco de história e ver alguns cultos gregos e alguns cultos romanos, você vai descobrir que é muito parecido com o que tem hoje. Homossexualismo, pornografia, relações sexuais ligadas aos cultos. Sabia disso? Sacerdotisas que eram prostitutas. Os homens se relacionavam com elas e fazia parte do culto. Elas eram as prostitutas. Era desse jeito que acontecia. Então agora os cristãos são enviados para evangelizar essas pessoas do mundo romano. É para esse povo que Paulo pregou, que Timóteo pregou, que Silas pregou, que Barnabé pregou, para que alguma parte dos apóstolos pregou, quando Pedro foi para Roma também. Enfim, quando João foi para Éfeso. Irmãos, é esse tipo de povo que eles pregavam. Hoje a gente fala assim, não, o mundo está perdido, pastor. O negócio está feio. Irmãos, naquela época também era complicado. Mas eles foram enviados para testemunhar o poder transformador do evangelho. Então eles se reuniam ali, eram fortalecidos e abençoados. Depois eles eram enviados para a missão de levar o evangelho a toda a criatura. Fala amém? Mas infelizmente isso se perdeu com o tempo. Vamos lá então. Olha como era o hábito no começo. A missa terminava com a seguinte frase. Agora isso aqui, irmãos, em latim, tá? Que era a língua corrente na época. Depois se tornou obsoleta.
Mas na época, o latim era a língua dos romanos, que era o país do mundo. Que era a língua que falava no mundo. Era o grego e o romano que mandavam no mundo todo. Então, a língua não era o romano, a língua era o latim, tá? Então, dizia, ite missa est, quer dizer, se fosse hoje assim, seria, agora que você está fortalecido em Deus, vá e testemunhe alguém. Vamos ler de novo? Agora que você está fortalecido com Deus, vá e testemunhe alguém. Irmãos, estamos prontos. Você foi enviado para ser luz lá fora. Nossa reunião termina aqui, mas nossa missão começa agora. Quer dizer, quando terminava, eles tinham uma bênção para que eles saíssem dali já com entendimento. Daqui para fora, eu sou um missionário. Daqui para fora eu tenho uma missão. Aqui eu sou fortalecido e abençoado. Quando eu saio daqui, terminou a reunião, terminou a missa, recebi a unção, recebi a palavra, fui abençoado, agora eu vou testemunhar. Eu vou levar a mensagem que transformou a minha vida para ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Então a igreja nasceu assim, começou assim, mas nós já sabemos que com o passar dos anos e dos séculos ela se perdeu completamente, né? Então, irmãos, foi com esse propósito que os primeiros cristãos se reuniram fora do Império Romano, depois dentro do Império, e com o tempo foi desaparecendo até que a missa se tornou um ato sagrado em si mesmo, não o encontro de enviados na semana anterior. Então, com o tempo, a missa, o culto, virou um objetivo de si mesmo. Quer dizer, eu sou abençoado ali, eu vou ali para ser abençoado, e depois eu volto para minha casa abençoado, e a vida continua. Ela perdeu o seu propósito de fortalecer e enviar. Agora só quer abençoar as pessoas. Eu vou lá para ser abençoado, vou lá receber uma oração, eu vou lá para receber uma palavra, eu vou lá para receber paz, eu vou lá para ter conforto, eu vou lá para me sentir bem, eu preciso da ajuda de Deus. E depois volto para minha casa e vivo minha vida. Isso que aconteceu, irmãos, aconteceu com a Igreja Católica, que é a primeira igreja. Aí eu pergunto para vocês, será que isso não está acontecendo com as igrejas evangélicas também? Será que isso não está acontecendo com a gente também, com o passar dos anos e dos tempos? A gente também não está ficando assim? Eu vou ao culto para me sentir bem. Se eu não me sentir bem, eu não vou. Ah, o pastor não prega bem. Agora eu vou assistir o culto de fulano de tal na internet, que ele prega muito mais que o pastor Stênio. Olha como esse cara prega. Eu preciso ouvir alguma coisa que me agrade. Irmão, você não vem ao culto, você não vai à igreja para ser agradado. Você vai na igreja para receber o que Deus tem para falar para você. Gostando você ou não, esse é o seu compromisso. Irmãos, a gente não vem na igreja procurar conforto, a gente vem procurar na igreja o confronto. Que confronto? O confronto contra o meu eu, egoísta, o meu pecado, a minha vida sem propósito. Eu tenho que ser confrontado. Se eu não for confrontado, se eu for só consolado, eu vou para o inferno. E as pessoas à minha volta vão para o inferno também. Isso é muito sério, irmãos. Hoje em dia a mensagem é um conforto, uma tranquilidade. Sabemos, claro, que quando eu não conheço a Cristo, a primeira coisa que me chama a atenção é uma bênção, é um milagre. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Jesus também pregou assim. Ele começou a curar, libertar as pessoas, operar sinais. E quando as pessoas vinham até ele, recebiam um milagre, ele falava, agora você vai e não peca mais. Agora começa a sua mudança de vida. O problema é que hoje a gente fala para as pessoas serem abençoadas, a gente ora para as pessoas, aí quando a gente começa a querer ensinar o evangelho, pregar para ele a mudança de vida, as pessoas, querem ir embora. Não querem ouvir mais. Eu só quero ir em algum lugar que tenha uma bênção para mim. Que tenha algo que eu receba que me faça me sentir bem. Irmãos, o apóstolo Paulo fala que existem momentos
em que nós somos entristecidos pelo Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo não é para trazer uma alegria? Não é para... Não, tem hora que você tem que ficar triste para você ficar bem. Porque se você não ficar triste, se você não for confrontado, você não tem mudança de vida. Ninguém muda de vida quando está em festa. As pessoas começam a pensar em mudar de vida quando as coisas estão dando errado. Quando você é confrontado, quando as coisas não acontecem do jeito que você espera que aconteçam. Se está aparentemente tudo bem para você, para que você vai mudar? Você vai falar assim, time que está ganhando, não é assim não? Vai mudar? Vai mexer ou não? Não. Mas é assim que a gente não cresce. Não é que Deus não tem bênção para nós, não, irmãos. Deus tem bênção muito mais do que você pode imaginar. Deus não tem falta de bênção. Não é que Deus tem que ficar regulando bênção porque ele tem um pouquinho, eu tenho que dar um pouquinho para esse, um pouquinho para aquele. Não, ele tem muita bênção para nós. Mas nós não estamos preparados para lidar com a bênção. Nós nos perdemos com muitas bênçãos. Está falando, pastor, que Deus não vai nos abençoar? Não é isso. A bênção, ela tem que ser acompanhada com a maturidade para administrar a bênção. Senão a gente se perde. Começa a se corromper. Os dons, a unção, o sobrenatural, se não for acompanhado de maturidade, as pessoas se perdem. Quantas pessoas estão se perdendo com os dons que Deus lhe deu? Falando bobagem, trabalhando para si mesmas, em vez de trabalhar para o reino, estão querendo enriquecer com o dom que é para o reino de Deus? Está assim de gente. Então Deus nos chama para uma transformação. Então a igreja, ela tinha essa missão. Ela era a igreja enviada. Todos eram enviados quando terminava de acontecer aquilo. Esse foi o propósito dos primeiros cristãos. Esse foi o propósito da igreja. De levar o evangelho. Eles não iam à igreja buscar conforto, eles iam à igreja buscar fortalecimento para chegar do lado de fora e compartilhar a fé, compartilhar a palavra, compartilhar o amor de Deus com os perdidos. Fala amém, irmãos? Então, irmãos, olha, o que acontece? A igreja se perdeu, a igreja católica se perdeu na caminhada. E se nós não tomarmos cuidado, a gente vai se perder também. Tem muita gente já se perdendo nas igrejas cristãs. Muita igreja evangélica que já se perdeu. Perdeu o propósito. Vamos continuar aqui, você vai entender. O cristianismo da igreja católica, apostólica, romana e de outras igrejas cristãs substituiu a missão dos membros pela religião, que é cultuar a Deus, sem servir a Deus. O que é isso? O que as igrejas cristãs fizeram? Não só a igreja católica, a igreja evangélica também. Substituiu a ideia de viver a missão para um culto. Ah, vamos adorar a Deus, eu vivo para Deus, Deus é tudo para mim. Então a gente canta isso, a gente fala isso, mas é uma coisa só durante o culto. Cada um vai viver a sua própria vida, a sua própria maneira, quando sai do culto. Ah, se eu tiver tempo, se der certo, o dia que der. Enfim, as desculpas são inúmeras para que a gente não vá. E eu quero listar algumas coisas com vocês aqui, irmãos. Que as pessoas começam, quando a gente perde o nosso foco na missão, que é o nosso vocação de vida como crente, a gente começa a sentir um vazio, porque a gente perde o propósito. Perdeu o propósito. Perdeu o propósito, fica um vazio. E quando você tem um vazio, você tem uma opção. Voltar ao propósito ou buscar alguma outra coisa que teoricamente preenche o vazio. E é isso que o mundo faz, é isso que os católicos e os evangélicos têm feito. Tentar preencher o vazio com outras coisas que não seja o propósito que Deus tem para elas. Tá? Então, o que eles fizeram? A realidade da igreja católica e de muitas outras é que se a igreja, que são os membros, não cumpre a missão, que é o id, precisará trazer para dentro do culto outros elementos para substituir o buraco existencial pela falta de missão da igreja. Quer dizer, quando a gente vai para o culto e lá a gente não tem esse interesse, e muitas vezes a igreja também, o pastor, os pregadores, os líderes, também não trabalham esse conceito,
a gente vai ficar com um buraco existencial. O que é esse buraco? Porque nós perdemos a nossa missão, perdemos o nosso propósito. E quando você se sente vazio, está faltando alguma coisa, naturalmente a gente vai buscar alguma coisa para preencher esse vazio. É o que tem acontecido nas nossas igrejas hoje, tá? Então, quais são esses outros elementos que muitas vezes nós trazemos para dentro do culto para tentar substituir esse vazio, para preencher esse vazio, porque nós não estamos cumprindo a nossa missão? Eu vou citar os católicos e os evangélicos com alguns pontos, tá? Católicos trouxeram para dentro o quê? O culto aos santos, né? A liturgia, a maneira, o jeito de fazer, tem que ser assim, tem que falar isso, depois disso, depois daquilo outro. Objetos sagrados. Isso aqui é sagrado. Isso aqui é o dedinho de São Paulo. Isso aqui é o dedão de São Pedro, não é isso não? Isso aqui é o pano não sei de quem. Ou estou mentindo? Não é desse jeito? São objetos sagrados, faz aquilo. E toda a estrutura gira em torno disso. Para agradar, para poder, isso aí que vai me abençoar, isso aí que vai fazer a diferença na minha vida. Sabe por que muitas coisas não acontecem para nós, irmão? Não é porque Deus não tem poder, é porque nós estamos fora da missão. Nós estamos fora de propósito. E aí Deus, você tem a bênção. Mas muita gente acha que nessas outras coisas ele vai encontrar respostas. Que Deus vai mudar a vida dele com essas coisas. Então, na falta da missão e do seu propósito, se coloca outras coisas no lugar. A Igreja Católica, há muitos séculos, começou a fazer isso. Culto aos santos, liturgia, objetos sagrados, exclusivismo. O que é o exclusivismo? A ideia que só era salvo quem fazia parte da Igreja Católica. Só era salvo se tivesse lá o sacrário e fosse lá, porque senão não poderia ser salvo. O que salvava era a igreja, não era mais Jesus. E etc. A lista é grande, não vou entrar em detalhes, que senão não dá tempo de falar. E os evangélicos, pastor? Vamos falar dos nossos dias. A igreja evangélica ela é bem mais recente que a estrutura da igreja católica. E ela começou a se perder por quê, irmãos? Porque quando a igreja perde a missão, perde o propósito, ela tem que colocar alguma coisa no lugar para distrair as pessoas. Para que as pessoas vão ali por um outro motivo, a não ser um motivo verdadeiro. E aí começou a se criar estruturas. Estrutura para a igreja, é prédio, é estrutura, o meu prédio é isso, o meu prédio é aquilo. Já ouviram falar disso, irmãos? Alguém que oferece a igreja para você, em vez de ele oferecer a palavra de Deus, ele oferece um monte de coisa no lugar da palavra? Não é assim, não? Venha para cá, porque aqui nós temos um estacionamento amplo. Pastor, estacionamento é bom? Sim ou não? Mas você vai na igreja por causa do estacionamento? Mas tem gente que vai. Sim ou não? Sim. Venha para cá, porque nós temos o nosso café. É lindo aqui na igreja. É um café gourmet. Venha para cá, que nós temos as melhores estruturas. Olha, a nossa iluminação é importada, o nosso som é o melhor do mundo. Nós compramos, custou 500 mil reais, o nosso telão de LED foi 700 mil reais. Aqui é o melhor lugar para você ver. É isso que estão tentando vender para a gente, ou não é? Irmão, se puder organizar, organize. Se puder melhorar, melhore. Se puder atualizar, atualize. Mas não pode vender essas coisas no lugar do evangelho. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. E o que nós temos visto hoje é assim. Você vai na igreja, a pessoa pergunta, não pergunta se tem unção, se Deus fala ali. Tem estacionamento? Não é assim não. Como é que é lá? Como é que é a música lá? As pessoas não perguntam mais sobre as coisas de Deus, sobre a presença de Deus, sobre a glória de Deus. As pessoas perguntam de coisas. Porque está se vendendo coisas no lugar da presença de Deus. Por isso que eu digo para vocês, irmão, cuidado. Emoção não é Espírito Santo. A emoção provoca reações, choros, explosões de alegria, mas o que determina se é o Espírito Santo ou não é o que acontece depois do culto. O que você sente no culto, dificilmente você tem como julgar o coração de alguém.
O que ele está sentindo é a presença do Espírito ou é a emoção? O que determina é, depois que sai do culto, você se tornou uma pessoa melhor, você cresceu, você está abandonando o pecado, você está sendo testemunha de Jesus, a sua vida está transformada, ou você continua a mesma pessoa? Então, tem que tomar cuidado. Outras coisas aqui, irmãos. Métodos. O meu método, a minha maneira de trabalhar é melhor que a dos outros. Venha para cá, porque a nossa maneira de trabalhar é essa aqui, irmão. Métodos são bons? São. Mas método não é sagrado. O método não é sagrado. Métodos podem mudar, que não pode deixar de ter a presença de Deus. Equipamentos, como já citei. E agora nós estamos na fase da autoajuda. Né? Mensagens de autoajuda. Você é vencedor, repita comigo. Você vai vencer, vai dar tudo certo para você. As coisas vão mudar. Pastor, tem alguma coisa errada em falar isso? Se você não fala isso, eu falo. Mas geralmente quando eu falo isso, eu falo assim, mas você tem que abandonar a vida de pecado. Tem que deixar de viver a vida errada. Porque a autoajuda é o seguinte, é você ter confiança de que a coisa vai mudar para você. E eles vendem a autoajuda como se fosse Deus falando. Deus vai abençoar você, vai dar tudo certo para você. Irmãos, para dar tudo certo para você, você tem que vencer o pecado na sua vida. Você tem que ter uma mudança de vida. Aí sim, a promessa de Deus vai se cumprir. É uma coisa que eu falo constantemente. Toda promessa bíblica de bênção é acompanhada por uma condição que vai te levar a essa bênção. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando entrares na terra, bendito será o entrares, ao saíres, aí começa a bênção. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se não ouvir, se não obedecer, essas bênçãos não acontecem. Não adianta pegar versículos isolados de bênção e dizer, vai dar tudo certo para você. Isso é autoajuda, dentro da igreja. O evangelho é transformação, o evangelho é mudança de vida, o evangelho é confronto com o pecado, o evangelho é ativação da nossa missão como igreja. Esse mundo aqui, Deus pode abençoar você? Pode, mas não espere que você vai ter tudo neste mundo. Nesse mundo, Jesus falou assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Entenda isso, irmãos. Eu não sou um pregador de derrota, não. O que eu estou pregando é evangelho você é confrontado, no evangelho você tem guerra espiritual, você começa a evangelizar uma família, o diabo se levanta, os demônios se levantam, o pau quebra, mas no final, se você ficar firme, Deus vai dar a vitória para você e para aquela família que você está evangelizando. Isso é evangelho, isso é o que Deus tem para nós. Irmãos, se você vai cutucar a onça, ela vai reagir. O evangelho que nós temos hoje é o seguinte, eu não mexo com a onça, ela não mexe comigo, vamos ficar tudo bem. Amiguinha, você do lado de lá e eu do lado de cá. É o evangelho que temos vivido hoje. Eu não mexo com o diabo, ele não mexe comigo, tá tudo bem, maravilha. Irmãos, é por isso que as pessoas não querem viver a missão em nossos dias. Porque quando você vai cumprir a sua missão, você começa a testemunhar para um colega lá no seu serviço. Tem demônio amarrando a vida dele. Você acha que o demônio vai deixar isso de graça? Não vai. Ai, pastor, então é melhor não fazer. Não, irmão, você precisa fazer. Um dia, alguém comprou a sua briga. Um dia, alguém teve essa mesma opção que você está tendo hoje. Ele pensou em testemunhar para você. Mas de repente ele pensou, mas se eu testemunhar, eu vou ter que confrontar o mal, vai ter luta. Essas pessoas que nos evangelizaram, eles jejuaram, eles oraram, eles acordaram de madrugada para orar. Eles sofreram contra-ataques na vida deles, mas eles perseveraram, só por isso nós estamos aqui hoje. E agora você vai arregar, hein? E agora você vai fugir? E agora, na sua vez, você vai pular fora? Vai ser um ingrato para com Deus e para com as pessoas que ajudaram você? É assim que a gente vai ser grato a Deus? É desse jeito? Eu quero ser abençoado. E as pessoas que estão perto de você que estão sofrendo, você não se importa, não? Você não liga?
Cadê o amor? Hein? Cadê o amor? Tá onde? Irmãos, o negócio é sério. Irmãos, vamos olhar aqui. Nós vimos aqui os elementos que muitas vezes se colocam dentro das igrejas, seja na igreja católica, igreja evangélica, para tentar substituir esse vazio por falta de missão. Tá? Vamos avançar aqui. Tá? Qual a realidade em nossas igrejas? Tá? Aí vem perguntas. Por que não sou um ganhador de almas? Porque acho que nada acontecerá com as pessoas. Mas quando você for, coisas grandes vão acontecer. Marcos 16, 20. Para mim não está aparecendo nada aqui, viu? Está zerado aqui. Tá? Então a pergunta, por que não sou um ganhador de almas? Primeira questão, porque eu acho que nada acontecerá com as pessoas. Se eu falar que Jesus vai abençoar a vida deles, eu acho que não vai acontecer. E se não mudar nada? Não é assim que muitas pessoas pensam? Se eu falar para ele que Jesus vai mudar a vida dele, isso não vai acontecer nada. Irmãos, o milagre acontece quando você vai até as pessoas. O milagre não acontece sem você ir. Primeiro acontece o milagre, depois eu vou para as pessoas. Então eu não precisaria você ir. É quando você vai até as pessoas, o milagre acompanha a sua obediência. Vou repetir, o milagre acompanha a sua obediência. Nós temos um texto que nos dá uma lição preciosa. Quando Jesus quando Jesus transformou água em vinho, acabou o vinho na festa. E aí disseram, Senhor, resolve isso aqui. E aí ele juntou talhas de água, que estavam ali, várias estruturas com água, e ele chamou os empregados e disse assim, olha, pegue isso aqui e leve até o chefe do casamento, o mestre-sala, aquele que organizava o casamento. E eles pegaram aquela água e levaram para o mestre-sala. Quando chegou lá no mestre-sala, ele tomou aquilo e falou, meu Deus, porque guardaram o melhor vinho para o final. Entre eles pegarem a água das talhas aqui e levar até o mestre-sala obedecendo a Jesus, no meio do caminho a água transformou em vinho. Então, quando você vai, é que o milagre acompanha. Se você não vai, o milagre não vai acontecer. O milagre acompanha um mensageiro. Se você é um mensageiro, se você vai e fala, Jesus vai abençoar a sua casa, meu amigo, meu irmão, olha, Jesus mudou minha vida, ele vai abençoar você também. Quando você vai até a pessoa, Deus honra a palavra dele, não é a minha palavra. Deus honra a palavra que ele deu. E o milagre vai acontecer, mas só acontece quando você vai. Se você não vai, não irá acontecer. Põe para mim, Igor. Lá no texto de Marcos, a segunda parte do texto de Marcos, que é o versículo 20, diz assim, ó. Deixa eu ver. Não, tem mais, aí. Exatamente aí, diz assim, ó. Deixa eu ler aqui. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Vamos lá, lendo esse pedacinho, vamos lá? Tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Você percebe que não é Deus que faz o trabalho, Deus coopera com eles no trabalho. Eles fazem o trabalho e Deus coopera. E diz, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Que palavra? A palavra que eles falavam para as pessoas. Quando eles falavam, o Senhor fazia o quê? Confirmava. Com sinais. Agora, se você não fala, como é que vai ter sinal? Como é que Deus vai confirmar o que você não falou? Entenderam? Pode voltar para onde estava. Então, irmãos, voltando aqui para a nossa pergunta. Por que não sou um ganhador de alma? Porque acho que nada acontecerá com as pessoas. Mas quando você for, coisas grandes vão acontecer. Fala para o seu vizinho, quando você for, coisas grandes vão acontecer. Maravilha. 2. Porque não sou um ganhador de almas? Não tenho dúvidas sobre Deus, mas sobre mim mesmo. Sou ungido.
Tem a palavra de Deus comigo? Essas dúvidas passarão quando você for enviado. Quer dizer, muitas vezes a pessoa não tem dúvidas sobre Deus e sobre o poder de Deus. Não, pastor, eu creio em Deus, sei que Deus pode fazer, que Deus pode curar. Mas será que eu tenho um chamado? Será que eu fui enviado? Será que é através de mim? A gente sempre acha que é através do outro, não é isso? Não? Sim ou não? Irmãos, nós, pastores, líderes, quando começamos, vocês acham que a gente não tinha essa mesma dúvida? Tinha, claro. Quem imaginava que a gente um dia iria colocar a mão sobre uma pessoa, essa pessoa seria curada? Quem imaginava que a gente ia levar vidas para Jesus? Eu não tinha coragem nem de olhar no olho das pessoas, não tinha coragem nem de levantar a cabeça para falar com as pessoas. Quem diria que hoje eu estaria pregando para centenas de pessoas? Irmãos, nós somos os improváveis, fala amém. Os improváveis. Quem eram os apóstolos? Era a elite de Israel? Era, não? Os 12 que Jesus chamou era a elite de Israel, não eram? Os caras mais inteligentes, os que tinham mais dinheiro, os que tinham mais estudos, mais preparados. Eram ou não? Sim ou não? Não. E eles fizeram um estrago no reino das trevas. Então, irmãos, nós temos um chamado, nós temos uma missão e devemos fazer. As bênçãos acontecerão no processo. Você vai, Deus confirma. Você fala, Deus confirma. Você testemunha, Deus confirma. Se você não fizer, não haverá confirmação. Tá? 3. Porque não sou um ganhador de almas. Porque a mim basta a primeira palavra de Jesus. Vinde. E não a última, ide. Eu acreditei na palavra de Jesus, mas acreditei só no vinde. Vinde todos vós, estáis cansados e oprimidos, e eu recebi a palavra do Senhor. Vinde, e eu vim. Mas eu creio só no vinde. E não estou crendo no ide. Mas não é o mesmo poder do vinde, é o poder do ide. Sabe por quê, irmãos? Porque se não houvesse o ide, não haveria o vinde. Alguém ouviu o ide e ele foi. E por isso há um convite. Venham conhecer a Deus. Vamos comigo na igreja. Vamos comigo à célula. Vamos comigo uma reunião de oração na minha casa. Vamos ali e Deus vai abençoar você. Esse é o vinde. O vinde só existe porque alguém ouviu e atendeu o ide. Você só está aqui porque alguém atendeu o ide dele. Alguém ouviu o chamado do Senhor e foi até você. Por isso que você está aqui hoje. Então, irmãos, tem gente que parou no vinde. Então, lembra que eu falei da missa? No ambiente do culto, você é abençoado, você é fortalecido, você recebe o comissionamento e depois você vai. Se você só vem e recebe e não vai, você está roubando o direito das outras pessoas de serem abençoadas, assim como você está sendo abençoado. É sério que eu estou falando, meu Deus, tenha misericórdia da minha alma, porque eu estou roubando o direito de outras pessoas. Assim como eu fui abençoado por alguém que orou por mim, alguém que pagou um preço, alguém que lutou por mim, alguém que me abraçou, alguém que me acompanhou, alguém que me consolidou, alguém que guerreou as minhas guerras quando não tinha força para guerrear, alguém me amou primeiro, além de Jesus, foram pessoas de carne e osso que me amaram e se importaram comigo. Eu estou aqui hoje por causa dessas pessoas. Eu tenho um vinde deles. Mas existe o ide. E se eu não for? E se eu não for? Eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou evangelista. Irmãos, todos nós temos um chamado para testemunhar. Temos dons diferentes, chamados para áreas específicas, sim, mas todos nós devemos testemunhar do amor de Deus. Se você não sabe fazer nada, pastor, eu não sei nada, eu não sei versículo, eu não sei nada. Se esforce para aprender, mas deixando isso de lado, você consegue contar o seu próprio testemunho, sim ou não? Sério? Rapaz, vocês conseguem contar o próprio testemunho, sim ou não? O que é o próprio testemunho, pastor? É dizer, eu era assim, encontrei Jesus, agora eu estou assim. Eu era perturbado, eu era doente,
meu casamento estava destruído, minha família assim, esse é o seu testemunho. Eu era assim. Aí um dia alguém me convidou, recebi um folheto, ouvi um programa de rádio, um vizinho me chamou, um familiar me levou, eu fui na igreja, encontrei Jesus, agora minha vida está mudada. Agora eu estou feliz, estou abençoado, estou próspero, deixei de ser o cachaceiro, mudei de vida, enfim. Não inventa história não, conta a sua. Tá? Não precisa fazer drama. Então eu ouvi os céus abertos. Eu vi a voz como de um trovão. Não foi aquele irmãozinho que falava, nós vai, nós fumo. Mas ele tinha a graça e o amor de Deus na vida dele. Entendeu, irmão? Fala a verdade. Testemunha o que Jesus fez na sua vida. Foi um vizinho, foi uma vizinha, me convidou, fui na igreja, ou fui na célula, fui lá numa reunião, recebi uma oração na minha casa e a minha história mudou. Simples assim. Não somos capazes de fazer isso, sim ou não? Quem consegue ir numa padaria, num mercado, numa loja, comprar alguma coisa? Quem consegue? Todo mundo consegue. Passou só precisa de dinheiro, né? Sim, verdade. Mas assim, porque você tem uma conversa. Você chega no mercado, você procura um produto, então chega num lugar e fala, por favor, me dá 1 quilo de farinha. Tá bom. Quanto custa? Custa R$5. Tá ok, tá aqui o dinheiro. Obrigado. Pronto. Isso é comunicação básica que todo mundo sabe fazer. Testemunhar é o básico do básico. Ninguém está dizendo que você tem que sair pregando para todo mundo como um pregador eloquente. Não! Você precisa testemunhar. O resto quem vai fazer é Deus. Diga para ele que Jesus vai mudar a vida dele. Não prometa que você vai mudar. Porque você não muda a vida de ninguém. Eu não mudo, lá o pastor vai mudar a sua vida. O pastor vai resolver os seus problemas. Não mente não, pelo amor de Deus. Porque eu, nenhum outros pastores muda a vida de ninguém. Quem muda é Jesus. Quem mudou a nossa vida é Jesus. E quem muda a sua vida, a vida das pessoas é Jesus. Então leve Jesus para as pessoas. Fale do amor de Deus. Fala, Jesus mudou a minha vida. E Ele quer abençoar você também. Isso não é difícil de fazer. Isso não é impossível de fazer. Você não tem que estudar teologia. Você não tem que ser um mestre das Escrituras para fazer isso. Basta ter amor e obediência. Nós precisamos mudar a nossa cultura, irmãos. Mudar a nossa cultura. A gente é muito do vinde, a gente veio, parou aqui e não avança mais. É por isso que muitas vezes nós estamos fora do propósito. A nossa vida, mesmo estando na igreja, fica faltando alguma coisa. Fica faltando um pedaço, tem uma necessidade. É por isso que eu falei que muitas igrejas começaram a criar um monte de coisa diferente para poder mudar. Por quê? Porque as pessoas estavam sem a missão, e aí ficavam com um vazio. Se você tem uma missão, independente se a igreja tem ou não tem nada contra a igreja ter. Se puder melhorar, a gente melhora, irmãos. Mas se tiver ou não tiver, eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar vindo à igreja, vou continuar adorando a Deus, vou continuar servindo a Deus, porque eu não estou na igreja por coisas, eu estou na igreja por causa de Deus. Por causa de Deus. Tá, irmãos? No tempo do evangelho, do começo, o que eles tinham? Nada. O que a igreja tinha? Nem templo eles tinham. Eles faziam reuniões do lado de fora do templo, porque no templo eles não podiam entrar, que era a religião judaica. Reuniam milhares de pessoas em praça pública. Ali falavam do amor de Deus, oravam uns pelos outros, abençoavam, compartilhavam a palavra, testemunhos. Eles eram fortalecidos, saíam dali e se multiplicavam. A igreja começou a ter templos depois do século IV. Durante muito tempo, se você estudar a história, os cristãos foram perseguidos e viveram em catacumbas em Roma. Buracos embaixo da terra. Se alguém já foi em Roma e já teve a oportunidade de visitar, eu nunca fui, irmãos. Bispo Sérgio já foi. Eram cavernas dentro da terra que eles tinham que se esconder em algum momento ali para não serem mortos pelos romanos. Mas mesmo assim eles continuavam testemunhando e falando do amor de Deus para as pessoas. Então, irmãos, a gente não vem na igreja por causa do conforto. Se tiver, melhor. A gente vem na igreja por causa de Deus. É nesse ambiente que nós somos fortalecidos, abençoados, somos desafiados pelo Espírito Santo para sermos transformados. E aí sim, sairmos daqui abençoados para levar a bênção de Deus para as outras pessoas que não conhecem a Deus. Fala amém, irmãos? Amém. Vou repetir. Nada contra a melhoria.
Eu sou a favor de que se a igreja puder ter coisas melhores, um ambiente melhor, uma estrutura melhor, a gente sempre fala, irmãos, precisamos terminar a reforma daqui e dali, não é? É bom, claro que é, irmãos, não tem nada de errado nisso. Mas a igreja não é isso. A igreja não é, a igreja pode ter isso, mas a igreja não é isso. A igreja é o povo de Deus reunido, sendo fortalecido para uma missão, levar o nome de Jesus a todas as pessoas. Fala, amém, irmãos? Se tiver, glória a Deus. Se não tiver, glória a Deus também. A gente sobreviveu muito tempo em muitos lugares. Hoje a gente tem ar-condicionado. Está aqui, ó, ar-condicionado. Maravilha. Mas quem é do tempo que não tinha ar-condicionado? Hoje nós temos uma projeção para acompanhar a palavra. Muitos antigos não tinham isso, eram, como chama? Como é que era o nome? Chamava mesmo outro aparelho que punha folhinha de plástico, como que era? Retroprojetor. Quando tinha. Eu lembro um momento que a nossa igreja conseguiu comprar um retroprojetor. Foi tão feliz, irmão, fiquei tão feliz. Com retroprojetor, que eu colocava aquela folhinha de plástico escrita assim, à mão, para colocar a letra dos hinos. Né, irmãos? A igreja, irmão, tinha um microfone velho e uma caixinha de som que ligava tudo, um violão tonante, que aquilo ali nem afinava, nem dava afinação, irmãos. Era só corinho na mão, não é assim ou não? Um microfone com um caixote de abelha, era isso que a gente tinha. Mas Deus curava, libertava, Deus salvava e mudava vidas. O pastor vai voltar assim? Não, não precisa, irmãos. Mas são essas coisas que fazem o culto ser abençoado. O que faz um culto ser abençoado é a presença de Deus nas nossas vidas e é o quê? Mais do que isso, irmãos, é a igreja conhecer qual é o seu chamado e qual a sua missão. É uma igreja que recebe e compartilha. Recebe e compartilha. Recebe e compartilha. Esta é a igreja que nós devemos ser. Fala, amém, irmãos? Deixa eu avançar rapidamente aqui por causa do horário, misericórdia de Jesus. Fica uns dias sem pregar, quer pregar tudo num dia só, né, irmãos? Misericórdia. Vamos lá. Continuando aqui. 4. Porque não sou um ganhador de almas? Porque as pessoas só querem dinheiro, bebida, feitiçaria, depravação sexual, trabalho, experiências emocionais. Muita gente fala assim, não, ninguém mais quer nada com Deus, não é assim ou não? Não é desse jeito? Vou falar para a pessoa, ninguém quer nada com Deus. Isso é mentira, irmãos. Por que as pessoas vivem essas loucuras todas aqui? Porque elas têm um vazio na alma delas. Quando elas encontrarem a única coisa que pode preencher o vazio da alma delas, elas largam essas coisas. Mas alguém tem que falar para elas. Porque o mundo só está oferecendo mais coisas para distrair a pessoa com o vazio na alma. Tá? Já pensou que tudo isso é uma forma de preencher um vazio na alma? Fome de Deus. Só Jesus pode saciar esta gente. Diga comigo. Só Jesus pode saciar essa gente. Ele falou, né? Aquele que tem fome, aquele que tem sede, venha até mim. Venha até mim e beba. Quer dizer, ele tem resposta. Essa fome e essa sede não é de pão e não é de água. É de algo no seu espírito que está vazio. A sua alma que está buscando uma resposta, um motivo que nós só encontraremos em Jesus. Que só mudará em Jesus. Por que tinha que fazer essas loucuras todas? Porque alguns de vocês eram doidos de pedra, faziam um monte de maluquice. Porque tinha um vazio. Tinha que preencher com alguma coisa que emocionasse, alguma coisa que distraísse, mas no fundo, nós éramos infelizes. Porque não tínhamos uma missão e não tínhamos Jesus. Mas quando encontramos Jesus, encontramos a nossa missão, encontramos o nosso propósito de vida, e aí sim, nós estamos prontos para viver a felicidade verdadeira que Deus tem para nós. Fala amém, irmãos? E aí, a gente viu por que não sou um ganhador de almas, né? Desculpas, né? Agora vem a pergunta. Por que você deve ser um ganhador de almas? Mateus 5,14.
você foi chamado ou chamada para ser luz do mundo. Não existe para ficar escondido. Pessoas glorificam a Deus quando o encontram através de você. Fala amém, irmãos? Então Jesus falou assim, vós sois a luz do mundo. Luz foi feita para ficar escondido? Jesus mesmo falou. Se você pegar uma luz e colocar debaixo do cesto, ou colocar debaixo da cama, para que ela serve? Para nada. Porque antigamente, para quem não sabe, a geração nova já conhece luz pendurada no teto, na parede, não é assim não? Mas os antigos lembram, a luz era móvel, era um lampião, uma lamparina, não é assim? Então onde você ia, você levava lá o lampião, levava a lamparina com você, não é assim? Levava. Ou então o banheiro era do lado de fora da casa, né, no meio do mato, não é assim não? Aí você ia com a luzinha lá, morrendo de medo. Lamparina, lampião, a luz ia com você. Chegava em casa, você colocava, tinha um lugarzinho que você enroscava o lampiãozinho em cima, né? Enroscava ele assim, ficava igual uma lâmpada. A gente lê isso aqui e fala, lâmpada embaixo da cama, lâmpada debaixo do cesto, não entende o contexto. É porque na época de Jesus a lâmpada era móvel. Você acende, você colocava uma lamparina, na época dele não era lampião, lamparina que era a azeite. Alguém já fez uma lamparina de óleo, de azeite? Alguém já fez? Eu já fiz. Com óleo, sabe o seu óleo de cozinha? Você põe num copo, você pega um pedacinho de uma caixa de fósforo, rasga um papelzinho assim, um quadradinho assim, enfia um palito ali, coloca, ele fica boiando. Você acende e fica acesa a noite inteira. É uma lamparina improvisada. É assim que funciona. Na época de Jesus era assim. Então, por isso que ele fala, não é para esconder. Você foi colocado para estar brilhando a luz de Jesus, para que todos sejam iluminados pela verdade do Evangelho. Você não é para estar escondido, não. Não é para estar escondido dentro da igreja. Ai, estou seguro dentro da igreja. Ninguém me viu aqui. Não mexe comigo não, pastor. Deixa eu quietinho aqui. Não. Deus te chamou para ficar lá em cima. Para você ser luz, para você ser bênção, para a glória de Deus brilhar através da sua vida e salvar muita gente que está perdida. Quando alguém está em trevas, ele tem que achar uma luz para se guiar. Quando alguém está em trevas, ele tem que achar um caminho. E Deus quer que você seja essa luz que reflete a luz e a glória de Deus. É isso que Deus tem nos chamado. Eu quero convidar você para ficar em pé nessa manhã, em nome de Jesus. Nós temos uma missão. E nós entendemos hoje que quando você sai da igreja, começa a sua missão. Fala para o seu vizinho, quando você sai da igreja, começa a sua missão. É isso aí, irmãos. Saiu da igreja, daqui para lá, pode ser no caminho, no metrô, no ônibus, no trem, quando você chegar em casa, quando você encontrar um vizinho, quando você for trabalhar no seu emprego, quando você sair para algum lugar, ir na feira, em qualquer lugar, é o campo missionário. Deus vai começar a mudar histórias. E eu vou dizer, tem bênção que está retida, que é sua, porque você não está fazendo o que Deus pediu para você fazer. Quando você começar a fazer o que Deus pediu para você fazer, essa bênção vai ser liberada. Porque quando você honra a Deus, quando você obedece a Deus, Deus tem prazer de abençoar você. O melhor não é o que você viveu, o melhor não é o que você viu, o melhor ainda está por vir. Fala amém. Tem gente que está vivendo no passado. Está vivendo no passado. Um dia eu fui abençoado. Não, hoje você pode ser abençoado. E mais para frente Deus quer que você seja mais abençoado ainda. Abrace a missão. Aceite o desafio. Eu quero orar com você. Mas antes disso eu quero lançar para você um desafio. Olha aqui para mim. Eu quero os obreiros aqui. Alguns obreiros, vamos lá. Dá um som, destruiu os obreiros. Vamos lá. Vai. Ó, isso aqui é um papelzinho, já vou explicar para vocês. Todo mundo pega um.
Passou um envelope de oferta? Não, irmão, é um papelzinho, não é oferta não. A oferta é daqui a pouco. A gente já nem pega com medo de ser oferta, né? O escorpião já começa a manifestar. Vai lá, todo mundo pega um. Vai lá. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. É um papelzinho simples, irmão. É só um papelzinho. Tá? Vamos lá, distribui rapidamente, um para cada um. É de graça, tá, mano? Não vai cobrar nada o papelzinho de você, não. Fica em paz. Pronto? Todo mundo? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, cadê o papel? Tem mais na mão de alguém lá, perdido lá. Vamos, gente. Rápido, rápido. Vamos lá. Irmãos, é um papelzinho simples. Tem o seu nome aí, está escrito nome, evangelista, quem é? Você. Fala, sou eu. Fala, sou eu. Maravilha. E aqui embaixo é escrito assim, ó, vidas que testemunharei. Nome Whats, nome Whats, nome Whats. O Whats vocês sabem, né? Telefone. Que hoje em dia praticamente todo telefone tem um WhatsApp, que é mais fácil para conversar. Presta atenção, irmãos. Você vai sair daqui hoje com a sua missão. Fala amém. Ninguém vai sair daqui hoje da igreja sem missão, não. Vai sair com a missão. A partir de hoje você vai ter um desafio na sua vida. Sua missão, que é testemunhar do amor de Deus para alguém. Vai falar do amor de Jesus para alguém, vai contar a sua história, vai contar o seu testemunho para alguém e vai dizer, Jesus vai mudar a sua vida também, assim como ele mudou a minha vida. Fala amém. Se alguém precisar, pode orar. Pastor, mas eu não sou pastor. Vai orar que você está incumbido de uma missão. Não é você que cura e não é o pastor que cura. Quem abençoa é Jesus. Não tenha medo de orar pelas pessoas. Olha e fala, Jesus vai começar a mudar a sua história hoje. Jesus vai começar a abençoar você hoje. Pastor, eu não sei orar muito bem. Faz uma oração. Jesus abençoa essa vida em nome de Jesus. Senhor, abençoa essa pessoa. Pede por aquilo que ela está precisando. Se ela falar, eu estou com um problema financeiro. Senhor, abençoa a vida financeira. Abre a porta de trabalho. Tem problema na família. Senhor, abençoa a família dessa pessoa. Muda essa história. Traz paz para esse lar. Coisa assim, não tem que falar palavra bonita. Ó eterno, soberano, supremo. Ó Senhor, que alegria inenarrável de estar na tua presença. Isso não impressiona Deus, não, irmãos. Isso é para impressionar os homens. As pessoas mais abençoadas que eu conheci e que mudaram a minha história eram pessoas que não sabiam nem ler direito. Mas quando elas falavam com Deus, o céu abria. É isso que conta, irmãos. Então, não se preocupe com o estudo. Pastor, mas eu tenho o meu chefe, o patrão. Irmãos, eu cansei de ver gente se convertendo com gente simples que não sabia nem escrever o nome falando de Jesus para a pessoa. Isso não tem nada a ver. Fale do amor de Deus, fale o que Jesus fez na sua vida. Você não tem que saber pregar, você tem que contar o seu testemunho. Jesus mudou a minha vida e ele pode mudar a sua também. Fala amém, irmãos? Pega o nome, aqui o telefone, para poder orar. A gente vai começar a orar. Toda semana a gente vai começar a orar. Se a pessoa der conversa para você, te der condições, convide para ir na igreja, convide para ir na célula, peça, você quer uma oração na sua casa, a gente vai enviar alguém lá. Não se preocupe, irmãos, tá? Pastor, mas fazer uma reunião numa casa é um pouco diferente. Mas você faz o convite, se você não pode ir, a gente arruma alguém para ir. Mas testemunhar você pode. Fala amém. Esse é um desafio que nós temos, irmãos, até o meio do mês que vem. Nós temos um alvo até novembro, meio de novembro, que é testemunhar para as pessoas. Pastor, é só para novembro? Não, só o começo. Mas trabalhe com esse desafio.
testemunhar pelo menos para 3 pessoas do amor de Deus. Fala amém, irmãos? Vamos orar, pega esse papel na mão. Vamos orar. Isso vai dizer, Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma testemunha do teu amor. Eu quero ser uma testemunha, Senhor, da tua verdade. Assim como o Senhor mudou a minha vida, o Senhor vai mudar a vida de outras pessoas também. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença nesta manhã. E nós recebemos hoje o desafio da missão, Senhor, que é o ir, não só vir à igreja e receber, mas recebemos o desafio hoje de ir, de levar a tua mensagem, de levar a tua palavra, de levar o nosso testemunho às pessoas que estão sofrendo à nossa volta. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a tua unção, coloca a graça, coloca a palavra de sabedoria, coloque ousadia. Se alguém tem medo, está inseguro, timidez, sai em nome de Jesus, nos dê ousadia para testemunhar. Pai, coloque em nosso caminho as pessoas que o Senhor está preparando. Existem tantas pessoas que estão sofrendo, que estão escravizadas, estão clamando por ajuda, mas não sabem onde encontrar. Pai, que nós possamos encontrar essas pessoas em nosso caminho, para que possamos testemunhar do teu amor. E a partir do momento que as pessoas se levarem a palavra, levarem o testemunho e declararem a tua bênção, que o milagre já comece a acontecer, que as portas comecem a se abrir, que o milagre venha sobre essas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, que um novo tempo venha sobre os teus filhos que estão testemunhando, Senhor. Que as bênçãos prometidas e retidas, Senhor, sejam liberadas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor.